Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja com todos. Meu nome é Terezinha Leite, eu sou tarefeira do Centro Espírita Casa de Amor, que fica na cidade de Macapá, capital do estado do Amapá. A nossa reflexão dessa noite é sobre o capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Sede perfeitos. Características da perfeição. Amai aos vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Pois, se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem isso? E se apenas saudardes vossos irmãos, o que fazeis a mais que os outros? Os pagãos não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Isso está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, de 44, 46 a 48. Então, essa exortação é dada pelo próprio Jesus, para que busquemos a perfeição como nosso Pai é perfeito. E estas são as características da perfeição. E, havendo essas características em uma pessoa, logo ela é chamada, é considerada um homem de bem. Um homem aqui no sentido de ser humano, de humanidade, né? Então, essas características são as do homem de bem. E o objetivo da doutrina espírita é formar homens de bem. Porque a Terra não mudará a sua face de planeta de provas e expiações para mundo de regeneração, se o homem não se transformar intimamente, não for perfeito, como o nosso Pai o deseja, como Deus o deseja. E essa perfeição, a conquista dessa perfeição, só ocorre através das reencarnações, pois ninguém consegue a perfeição em uma só existência. É um processo longo de aprendizado, um processo de reflexão, um processo de desenvolvimento moral, intelectual, e em todos os sentidos. O bem, vamos falar então, já que é a formação do homem de bem, vamos falar sobre o bem e o mal. O Livro dos Espíritos, na questão 629, é a seguinte: que definição se pode dar de moral? Os espíritos responderam:
A moral é a regra do bem, do bom proceder. A moral é a regra do bem proceder, isto é, a distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. A questão 630 é a seguinte: como se pode distinguir o bem do mal? Os espíritos responderam: o bem é tudo que é conforme a lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Temos em seguida temos também a questão 621, que é: onde está escrita a lei de Deus? Os espíritos responderam: na consciência. Indo mais adiante, temos a questão 895, do mesmo livro dos Espíritos. Postos de lado os defeitos e vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Os espíritos nos responderam: o interesse pessoal. Então, o homem de bem, existe três tipos ele vive em três tipos de relacionamento, né? Aqui, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo. O relacionamento do homem com Deus, o relacionamento dele com ele mesmo e o relacionamento dele para com as outras pessoas, para com os semelhantes, não é? O homem de bem procura conectar-se com Deus. Ele procura estar conectado com o Pai. Todas as vezes que nós nos desconectamos de nosso Pai, de Deus, nós começamos a dar errado, a fazer coisas sem conformidade com a lei do bom proceder, do bem proceder. Então, o homem, para que a sua vida progrida em relação aos seus semelhantes e consigo mesma, ele precisa manter-se conectado com o Pai Todo-Poderoso, com o nosso Pai, como nos ensina Jesus no Pai Nosso. Antes da vinda de Jesus, Deus era aquele Senhor carrasco, duro, inflexível, cheio de ódio, que se vingava. E com Jesus, não. Jesus veio nos mostrar, nos ensinar que Deus é o Pai cheio de amor,
de misericórdia e de oportunidade. Foi a primeira pessoa que se referiu a Deus chamando-o de Pai, Pai Nosso, né? Ao ensinar aos apóstolos como orar, ele diz Pai Nosso. E sempre em que ele orava, ele se referia a Deus como Pai. E com muita intimidade para com Deus. E Deus, o próprio Deus, deseja que nós tenhamos essa intimidade com Ele, que nós o reconheçamos como filhos e estejamos conectados a Ele. A nossa relação para com o nosso próximo, Jesus nos ensina como deve ser esse relacionamento com o nosso próximo. Fazer aos outros o que desejaríamos que os outros nos fizessem se estivéssemos na situação em que a pessoa está. Como é que você gostaria que lhe tratassem se você estivesse doente? Como é que você gostaria que lhe tratassem se você estivesse passando uma necessidade de alimentação? Como é que você gostaria de ser tratado se estivesse numa situação de desastre? Assim, a gente deve tratar o semelhante, como gostaríamos de sermos tratados. E o nosso relacionamento para conosco mesmo, como é? Pois nós temos questões internas, pessoais, espirituais, emocionais. Como nós trabalhamos essas questões conosco? Somos misericordiosos para conosco mesmas? Nos perdoamos procurando corrigir as nossas imperfeições? Nos questionamos todas as noites se fizemos todo o bem que poderíamos ter feito, se não magoamos ninguém, se não causamos dor a alguém, né? Pois estes são o caminho em que Santo Agostinho nos ensina. Ele diz que todas as noites se questionava a esse respeito. Eu fiz todo o bem que eu podia fazer? Eu magoei alguém? Eu fui injusto com alguém? Eu respeitei o meu semelhante? Então, essas questões a gente deve fazer todas as noites, se questionando para que a gente possa mudar a face da Terra. Há pessoas que acreditam que a Terra vai mudar por milagre e que, de repente, virão pessoas superiores mudar o comportamento da Terra e consertar todas as coisas. Mas não acontecerá dessa forma. Nós,
é que mudaremos a face da terra na medida em que nós nos transformarmos individualmente. A terra só vai mudar de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração quando nós nos transformarmos em pessoas de bem. Não basta ser inteligente, não basta ser adiantado cientificamente, não basta ser estudioso, pois que existem muitas pessoas que estão estudando, que conhecem ciência, física, química, matemática, medicina, e são pessoas ruins, são pessoas más, são pessoas destruidoras, que destrói tanto fisicamente o mundo, como moralmente abusam das outras pessoas, abusa-se da confiança, todos os tipos de abuso. Então, o mundo só será um mundo regenerado quando nós individualmente nos regenerarmos, voltarmos para a justa medida, o justo comportamento. E essa transformação, ela é pertinente a cada um de nós, né? Existem pessoas que aparentemente têm a maneira de ser da pessoa de bem, age dentro das leis sociais, mas na hora em que se toca em seu interesse pessoal, aquela douradura, não é? Aquele esmalte dourado, ele sai, ele larga, porque mexeu em seus interesses pessoais. E aqui os espíritos nos dizem que depois de afastado todo o vício, todos os defeitos, o que é que ainda poderia existir para macular o homem, né? Que não se poderia, que diz, vou repetir a questão 895, postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Quer dizer, depois de tirado todos os defeitos e vícios, a gente fica se perguntando, ainda sobraria alguma coisa? Não é? E vêm os espíritos e nos dizem o interesse pessoal. O interesse pessoal faz com que o espírito revele aonde ele está, em que nível de progresso e de evolução está. Eu abro mão do meu interesse pessoal
em bem do bem geral, não é? Por exemplo, nessa pandemia agora, eu estou seguindo as regras, a etiqueta social, estou usando máscara em respeito a mim e em respeito aos outros? Ou o que nós estamos muitas vezes vendo em lugares públicos, pessoas brigando, duelando, porque não querem usar máscara, indo aos tapas, indo às vias de fato, porque não querem usar máscara, né? Não interessa o interesse pessoal dela, ela não quer usar máscara, não vai usar. E se prejudica e prejudica aos semelhantes. E assim em todas as coisas. Eu me pergunto, a gente deve sempre se perguntar qual o interesse coletivo. O interesse coletivo deve sobrepor-se ao interesse pessoal. Sempre o interesse coletivo deve vir primeiro que o interesse pessoal. E muitas vezes, com toda a educação e evolução e douradura, que o dourado de nosso comportamento possa aparecer na hora em que se toca no interesse pessoal, aí a gente revela o que realmente é. E então, vendo aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, diz: o homem imbuído do sentimento da caridade e do amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar nenhum retorno, retribui o mal com o bem, defende o fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses pela justiça. Encontra satisfação nos benefícios que irradia, nos serviços que presta, nas pessoas que faz felizes, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Sua primeira atitude é pensar nos outros antes de pensar nele mesmo, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os ganhos e as perdas de toda ação generosa. Ele é bom, humano e benevolente para todo mundo, sem distinção de raça nem de crença, pois vê em todos os homens irmãos seus. Respeita nos outros toda convicção sincera e não lança anátema aos que não pensam da mesma forma que ele. Estas são só algumas referências do que seja o homem de bem. Fica aí o gostinho para que a gente se interesse em buscar a leitura de o Evangelho segundo o Espiritismo e todas as obras espíritas, pois é um verdadeiro manancial de luz, de transformação,
de melhoria pessoal e coletiva. É um tesouro. É tesouro que a traça nem a ferrugem consome. Vamos lançar mão desse tesouro e juntá-lo à vontade. Que a paz de Jesus fique com todos. Boa noite.